Acredito que vocês devem ter visto, não sei se todos, mas alguns, nós anunciamos nas mídias sociais da igreja o tema do nosso sermão de hoje. Nosso sermão de hoje é o cristão e a política. Como todos sabem, nós não usamos o púlpito da nossa igreja para partidarismo. Nós não usamos o púlpito da igreja para falar sobre política. Nós não cedemos também o espaço do púlpito da igreja para político. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que a voz da igreja que eu digo, irmãos, preste bem atenção, igreja que eu digo, não estou dizendo a comunidade viva, igreja que eu digo é todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente, o quê? Nós formamos a igreja de Cristo. Eu e você, nós formamos a igreja de Cristo. O irmão que está lá na China, buscando a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele forma conosco a igreja de quem? Então, toda vez que eu citar aqui no sermão, nós como igreja, eu estou falando a igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente, o quê? Salvador. Então nós como igreja, nós não nos manifestamos politicamente. Você nunca verá, até então, enquanto eu estiver vivo em nome do Senhor Jesus, e assim creio que permaneça, a igreja se manifestar sobre candidatos políticos. Mas nós podemos, como igreja, ser voz de Deus para a nossa nação a respeito do que é a política, como um cristão deve lidar com a política. E como eu e você, como cristãos, devemos nos portar diante da polarização que está sendo, por exemplo, este ano de eleição. Aonde muitas pessoas estão tendo suas visões, aonde muitas pessoas estão tendo suas colocações, suas opiniões, mas estão esquecendo que são cristãos. Estão esquecendo que acima dela, acima dele, acima da opinião, da ideologia, do partido, existe um Deus que está no trono e ele reina. E com isso, irmãos, eu quero mostrar algumas coisas para vocês no nosso sermão de hoje. Eu colhi algumas coisas da internet, algumas matérias, do que tem acontecido, do porquê que nós, como cristãos, precisamos rever nossa maneira de lidar com a política. E de lidar com pessoas que pensam diferente de nós, que têm opiniões diferentes de nós, porque está muito polarizado. E o cristão, como o cristão se dá diante disso? Como o cristão se porta diante disso? Como o cristão trata essas situações? Nós temos visto coisas horríveis acontecer, porque está muito polarizado. Está muito polarizado. Eu quero começar com algumas matérias, eu peço para o Kaique colocar a primeira aqui no telão para a gente. Observe bem, eleições geram silenciamento e racha geracionais aonde, gente? Em famílias. Veja que está acontecendo coisas horríveis ao ponto de pai mandar o filho embora de casa ou a filha embora de casa por causa de opinião política. Não se falar. Está acontecendo coisas horríveis dentro das famílias ao ponto de porque eu tenho determinado partido, de porque eu tenho determinada posição política e o outro não tem, então não pensa como eu já dou nome a ele, eu já dou nome a ela. Então começa aí, divisão aonde? Em família. Próxima matéria, por favor. Veja aí, observe bem o que tem acontecido. E não é de se estranhar, não é de se estranhar, não, nessa não. Não é essa não. Não é essa não também. É aquela que eu te mostrei na sequência. Aqui. Olha só. Discussão sobre política termina com troca de tiros entre policiais em João Pessoa. Os dois discutindo, pegaram a arma e pum, pum, pum. Por causa do que, irmãos? De política. A outra, Kaique, por favor. Agora essa aqui. Ó. Isso, põe aí, por favor. Homem é baleado por PM durante discussão. Discussão o quê? Política. Aonde? Aí você pensa que fora está tranquilo. Fora os incrédulos, né? Os perturbados. Quem não tem Deus, né? Quem não tem Deus. Mas não, dentro da igreja teve tiro por causa do quê? De política. Aí você fala, não, o problema é as armas, pastor. Não, irmãos, o problema é o coração do ser humano, corrupto. Entenda, houve uma separação entre nós e Deus
lá no Éden. Deus deu tudo para o ser humano e falou, isso aqui é seu, isso aqui é de vocês, desfrutem. Mas existe aquela árvore no meio do jardim, não toque nela, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o ser humano vai lá e toca. E o que acontece? A partir daí entra o pecado no mundo. Então o problema não é a arma, o problema não é a política, o problema é o gênero humano, o coração corrupto do ser humano. E aí a gente vê. Continua, pode mostrar a outra matéria, por gentileza. Não. Aqui, aquela que eu te mostrei, essa aqui, ó. Essa aqui. Pastor da Assembleia de Deus diz que fiel eleitor de Lula não merece tomar Santa Ceia. Olha que ponto a gente está chegando. Por isso que a igreja, irmãos, ela não é partidária. Escuta, a igreja não é partidária. A igreja não deve se devotar a político nenhum, porque uma vez que você se devota a um político, você divide a igreja. Você divide o quê, irmãos? Porque opinião cada um tem a sua. Mas a regra de fé minha e sua como igreja é o quê? A palavra de Deus. Não é o partido político A, ou B, ou C. E a última matéria, Kaique, por favor. Isso, a última aqui, ó. Isso. Veja essa. E aqui nós vamos parar de mostrar as fotos, depois vamos mostrar outra. Por favor. Discussões políticas acabam com amizades na onde também? Pode remover, por favor. E aí? Porque a rede social é a terra do nunca. As pessoas pensam que falam e pode falar o que quiser, pode dizer, pode opinar. Mas, irmãos, a gente tem que entender o nosso posicionamento. Somos cristãos. E precisamos lidar como o quê? Cristãos. Nós precisamos lidar diante da política como o quê, irmãos? Como o quê nós devemos? Como cristãos. Eu quero dividir com você um pensamento de Abraham Kuyper, que em um dos seus livros, um teólogo que também foi político no seu tempo, um teólogo holandês, com aquela foto, por favor, volta lá, por gentileza. Eu vou mostrar para vocês o que ele disse em um dos seus livros sobre o patriarcado, sobre o que importa que um cristão entenda, né, e como deve ser a atitude, essa aqui, a atitude como cristão. Veja aí, eu quero mostrar para você. Ele diz assim, talvez não dê para você ler daí, dá para você ler daí? Liberdade para todos. Principalmente porque o cristianismo precisa deste constante duelo com os campeões de outros campos e deve provar a sua superioridade, o cristão deve provar sua superioridade, o quê? Moral, pelo quê? Triunfo em uma batalha, o quê? Estreitamente espiritual. Então, o que a gente entende? Peraí, minha batalha, minha luta como cristão não é contra pessoas, irmãos. Efésios vai nos ensinar Efésios capítulo 6 vai nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra toda a força espiritual do mal que age neste mundo tenebroso. E como eu luto contra o mal? Não é com sal grosso, a gente disse isso, não é com azeite de Israel, a gente disse isso, não é com paninho, não é com objeto. Como a gente luta é se revestindo da presença de quem? De Deus. Ele diz, revesti-vos da armadura de quem? Para poder ficar firmes contra todo dardo inflamado do maligno. Efésios capítulo 6. Então nós não devemos brigar com as pessoas por causa da política. Nós devemos ser cristãos dentro da política. Nós devemos nos posicionar como cristãos na política. Mas eu quero dividir com vocês algumas coisas também, antes de nós entrarmos no texto bíblico. Indo para Cruzeiro, no frango assado, quando parei para tomar água e para ir ao banheiro, estava com essa camisa, estava com essa blusa, no dia que a seleção brasileira estreou nos jogos antes da Copa, né? Fez a estreia, o seu jogo, e aí eu fui com essa blusa, estava frio, eu fui com essa blusa. Fui chamado de bolsonarista, fui chamado de genocida, olha o mini genocida ali. E aí eu fui olhar, as pessoas que falaram isso estavam entrando em um ônibus e estavam indo para Aparecida, para a procissão da Aparecida. Aí, passando por isso, vindo para cá, para a sala de homens, dentro do ônibus, na sala de homens, dentro do ônibus, lendo, lá o comunistazinho intelectual, porque o livro é vermelho.
o lulista intelectual comunista. As pessoas opinam, as pessoas falam. E é um livro de hermenêutica, a Bíblia. Até aconselho os irmãos a comprar para que você possa aprender a interpretar os textos bíblicos, é muito bom. Mas está assim, a política está assim. A política está assim. Quando eu coloquei o sermão, que ia ser o tema do sermão, meu privado no Instagram, veio um monte de pergunta sobre política. As pessoas, irmãos, estão atormentadas com relação à política. Estão xingando umas às outras. Eu não aceitei ir para uma carreata para um determinado político. Um pastor me perguntou, você não vai levar os membros da sua igreja para ir para uma carreata do político fulano de tal? Eu falei, não. Ele falou, vai isentão. Assim. Então, se você não se posiciona da maneira que agrada a um, você é uma coisa. Se você não se posiciona da maneira que agrada o outro, você é outra coisa. Mas a gente precisa entender que somos cristãos. A gente precisa entender que a gente tem uma nação. A gente precisa entender que a gente tem uma identidade. E essa identidade, ela não vai se encaixar nesse mundo. Essa identidade, ela não vai se encaixar em nenhum partido político. Porque eu quero te dizer, entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Se eu e você não compreender de quem pertencemos e para onde vamos quando tudo isso aqui se findar e houver novos céus e nova terra, se você não entender, ainda você não entendeu sua identidade. Não estou dizendo que você não deve ir votar, você deve ir votar, exerça a sua cidadania. Vote, mas não devote. Não seja devoto. Vote, dê o seu voto, significa voto de confiança, dê o seu voto. Mas não dê a sua esperança, porque eles vão decepcionar em alguma coisa. Você vai ver e enxergar que em algum momento você vai pensar assim, eu votei errado. Porque em algum momento eles vão fazer alguma coisa que você não vai gostar. Você vai falar, poxa, isso eu não gostei, por que eu votei? Porque você tem que entender que a gente dá um voto de confiança, não esperança. Mas famílias têm se dividido. Irmãos, tem acontecido coisas horrendas. Tem acontecido coisas horrendas. Membros com medo, pessoas com medo. Se eu votar em determinado partido, eu vou para o inferno? Se eu fazer, eu vou para o inferno? Pessoas atormentadas. O que vai ser do nosso país? O que vai ser da nossa nação? O que vai ser? O que vai ser? Aí você olha e você fala, meu Deus, não é cristão não. Não entende não. Que nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a ele. A raiz do que é ele hoje. Mas nós nos posicionamos. Nós temos posicionamentos. Mas, irmãos, não é porque eu e você temos posicionamentos que a Bíblia precisa dizer a respeito dos nossos posicionamentos. E aqui eu quero também dizer, por exemplo, estão distorcendo a Bíblia. Estão distorcendo a Bíblia para poder dizer o que ela não diz. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3, diz assim, depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Aí estão usando esse versículo aqui para dizer que o político certo da nação, porque de Jair, então, o político certo da nação é Bolsonaro. Ah, mas aí, então, se for assim, está certo, pastor, é de Deus. Não, peraí, não acaba aí não. Estão usando também 1 Reis, capítulo 11, versículo 25, que diz assim, ó, o que era o contrário do povo de Israel e que se levantou contra o povo de Israel na época do rei Salomão, diz assim, ó. Diz assim o texto bíblico, 1 Reis, dos versículos 11 ao 25, diz assim, o segundo citado, este era adversário de Israel, né? E o texto bíblico diz assim, cadê? Meu Deus do céu. 1 Reis, capítulo 11, versículo 25, abra aí, por favor. No telão, abre aqui que eu vou ler aqui no telão. 1 Reis, por favor, rapidinho. 1 Reis, capítulo 11, versículo 25. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além de causados por quem? Por quem? Por Haddad. Aí estão falando, tá vendo? Tá vendo? É o diabo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha. Distorcendo a Bíblia. Irmãos, nenhum desses textos, nem antes e nem depois está dizendo, assim
diz o Senhor. Entenda, quando um profeta vinha, quando não existia Bíblia em Israel, entenda, por isso que é bom você comprar esse livro, se você quiser você compra, é muito bom para você ler. Quando não existia Bíblia em Israel, os profetas falavam no nome de quem? No nome de Deus. E quando a profecia vinha no nome de Deus, eles diziam, eis que assim diz o Senhor. Em nenhuma dessas duas passagens, seguida de nenhuma desses dois versículos tem, eis que o Senhor te diz, ou eis que assim diz quem? Diz o Senhor. Então não é profecia, não é algo que você possa dizer ou distorcer por causa do seu candidato preferido. Não, a gente continua sendo cristão. A gente continua sendo o quê, irmãos? Cristãos. A gente continua sendo o quê, irmãos? E aí as pessoas estão xingando umas às outras. As pessoas estão se degladiando, perdendo as amizades, querendo se achar donas das razões, mas não sente a opinião e tenta convencer na sabedoria, não quer convencer gritando, berrando, desmerecendo, xingando, e por aí vai. E por aí vai. Xingando na internet, na rua, e por aí vai. E por aí vai. Então, quando passei por essas situações aqui, e aí fui falar com algumas pessoas, quando me perguntaram, apontei o erro dos dois. Apontei erros dos dois candidatos hoje nas eleições do nosso país. Fui chamado de isentão. Sai de cima do muro. Então, se você apontar o erro também de alguém, você está errado. Eles não podem errar. Irmãos, nós não podemos cultuar político nenhum. Nós vamos repetir, irmãos, nós como cristãos, nós votamos, damos o nosso voto de confiança, mas não damos a nossa esperança a eles. Não damos a nossa esperança a ele. Família se dividindo e distorcendo o quê? Eles distorcendo a Bíblia. Acabamos de falar. Irmãos, tem pessoas pensando que é o Apocalipse. Pessoas pensando, Jesus vai voltar. Agora que Jesus vai voltar mesmo. Meu Deus, no dia que um político entrar, Jesus voltar assim, né? Não, irmãos. Aí você está colocando tudo na centralidade, o homem, o ser humano. Sendo que na centralidade em tudo está Deus. Deus está. Desculpe, talvez está decepcionando você com o início do nosso sermão. De não te dizer em quem você vai votar. Mas te dizer que você é cristão. E precisa continuar sendo um cristão. Entender a sua cidadania. Glória a Deus. E agora eu te faço uma pergunta. Diante de tudo isso, isso não te preocupa como cristão? Como é que nós temos agido? Como é que nós temos... Não te preocupa como cristão? Ou será que você, quando entrar na sala da votação lá, você vai falar assim, espera aí, o meu lado cristão agora fica aqui fora. Agora eu vou entrar lá e vou... Não tem como separar você de ser cristão. Nós somos cristãos, irmãos. Cristo nos chamou. Cristo o quê? Diante de tudo isso, parece que a gente está esquecendo que Deus é soberano. Mas a história, irmãos, ela não começa aí. Vamos lá, no texto. 1 Samuel, vamos ao texto. 1 Samuel, capítulo 8, dos versículos 19. Dos versículos 19 ao versículo 21 diz assim. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, nós não queremos ter um rei. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido isso tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda ao Samuel, dê a eles um rei. Aqui, irmãos, desculpe o peso da palavra, aqui começa o primeiro epítema da sociedade. O povo rejeita Deus para querer um homem guiando eles. Entenda, deixa eu explicar, por favor, para vocês.
Deus havia escolhido um povo. E qual povo Deus escolheu? Os judeus. Eu vi a aflição deles, e aí veio a fim de livrá-los. O povo estava lá no Egito sofrendo, escravizado. Deus levanta Moisés, e Moisés vai lá e tira esse povo do Egito. Deus guia esse povo no deserto, o maná vem do céu, o povo come o maná do céu, todo dia na hora certinha. Deus, o relógio de Deus é certinho. O maná vinha, o povo comia, enchia o buchinho, e depois o maná vinha no outro dia, e assim ia tudo direitinho. Deus fez o povo passar a pés enxutos no Mar Vermelho. Olha que Deus. O povo sentiu sede, a água saiu da rocha. Olha que Deus maravilhoso. Aí agora chega o povo e fala assim, não, todas as outras nações têm reis. A gente quer o nosso rei também. A gente não quer mais ouvir quem? Ouvir Deus. A gente quer um rei para nós. Aqui, irmãos, a gente vê na sociedade o primeiro epítome da história. O povo tira Deus de cena e quer um rei. Quer ser dominado por homens. Quer ser dominado por quem? Então não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje que as pessoas preferem dar ouvido a homens na centralidade. Mas também não é de hoje. Mas também não é de hoje que as pessoas fazem os seus próprios deuses. Vamos a Romanos. Capítulo 1. Vou ler, irmãos, porque eu já tinha pedido para você deixar marcadinho, né? Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 ao 25, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus invisíveis, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou-os à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo inicia a sua carta aos Romanos dizendo, gente, a característica do ser humano é fazer um Deus para si. A característica do ser humano é fazer um Deus no qual ele põe a sua esperança, no qual ele põe os seus ideais. Não foi isso também que aconteceu lá quando Moisés tira o povo do Egito? Moisés sobe para pegar as tábuas da lei no Monte Sinai. O povo fica olhando e fala, ih, dorme não, gente, pelo amor de Deus. O povo fica olhando e fala, nossa, Moisés está demorando. Moisés está demorando. Sabe o que eles fazem? Já sei, vamos pegar tudo de ouro que tem aqui no nosso arraial aqui, vamos falar com Arão e Arão vai autorizar, a gente vai fazer um bezerro de ouro e a gente vai adorar o bezerro. Aí o povo vai lá e faz um Deus para eles. Assim, se nós também não nos policiarmos e entendermos que somos cristãos, a gente vai fazer deuses políticos para nós. A gente vai fazer deuses políticos para nós. Porque é o que está aparecendo. O que está aparecendo é que se não for um, tem que ser o outro, porque se acontecer isso, porque se acontecer assado. Então, o apóstolo Paulo diz aí no versículo 25 assim, trocaram a verdade de Deus, pelo quê? Pela mentira. Serviram e adoraram. Irmãos, vocês não estão lendo, não? Trocaram a verdade de quem? Pela mentira. E adoraram e serviram as coisas, o quê? Seres criados. Em lugar de quem?
ou seja, seres criados. Então hoje, a figura política de qualquer partido que seja, pode estar sendo um Deus na vida de muita gente. Igreja, preste bem atenção. A igreja não é de Lula, a igreja não é de Bolsonaro, a igreja é de Jesus Cristo. Não foi Lula ou Bolsonaro que morreu na cruz por você. Foi Jesus Cristo, pois ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós, homens e mulheres deste mundo político, nós votamos, mas nós não devotamos. E o que é ser devoto, pastor? É fazer daquela pessoa o seu Deus, o solucionador dos seus problemas. Se eu votar nesse, está solucionado os meus problemas. Se eu votar nesse, está tudo solucionado. O interessante é que, se você for observar na Bíblia, o livro que mais fala de política na Bíblia é política. O livro que mais fala de política na Bíblia é o livro de Esther. É um dos livros que fala mais de política. E o interessante é que no livro de Esther você não vê a palavra Deus no livro de Esther. Você não vê a palavra Deus, mas você vê Deus em tudo o que está decorrendo no livro. Mas o interessante disso, que mostra no livro, o que eu entendo, é que deixa bem claro para nós que Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele quem coordena tudo. Ele quem rege tudo. Às vezes as pessoas não precisam citar o nome dele, mas ele é que está reinando sobre tudo. No livro de Esther você não vê o nome dele em nada, mas ele está reinando e coordenando sobre tudo. Haveria a morte dos judeus, o que acontece? Ele vai lá e muda tudo. Esther vai lá e jejua, Esther se põe diante do Senhor, junto com Mordecai, seu tio, e assim se prostram diante do Senhor, e o Senhor é aquele que responde, e os judeus não são mortos, porque Deus é soberano. Por que será que no meio de um livro que fala tanto de política não tem o nome de Deus? Para a gente entender que Deus, Ele manda na política, não é a política que manda em Deus. Para a gente entender, irmãos, que eu não preciso, que você não precisa manipular Deus. Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente vive num mundo criado por Deus, e Ele está vendo cada um de nós. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não é objeto da política. Ele manda em quem quer que seja o político. Ele é Senhor. Eu posso te dar muitas provas. Nabucodonosor fez uma estátua para ele. Falou, agora vocês vão me adorar. Quando tocar as sátrapas, quando tocar as trombetas, todo mundo dobra o joelho e me adora. Aqueles homens que foram para lá, humilhados, que foram para lá, sequestrados, foi roubada a sua nação. Nabucodonosor, um homem ruim, um homem que quando tomou posse de Jerusalém, ele estourou os olhos do rei de Jerusalém com os 2 dedão assim, ó. Leia a Bíblia. Homem ruim, tirano, faz uma estátua e manda adorar ele. Mudaram o nome de Misael, mudaram o nome de Azarias. Os meninos que foram para Israel, de Daniel mudou o nome para Belsazar. Satanás querendo mudar a identificação deles. Mas não mudaram eles na essência. Enfim, Nabucodonosor faz a sua imagem. E aí todo mundo se prostra e adora a imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3, de pé. Todo mundo olhou para eles e o rei falou assim, agora vocês vão ser lançados na fornalha. Um rei opressor, rei político, opressor. Nós vamos matar vocês. Jogaram os 3 na fornalha. A Bíblia diz que o fogo era tão quente, irmãos, que matou os soldados que foram jogar os 3 lá. Os soldados morreram. Na hora de abrir a fornalha, os soldados morreram. Jogaram os 3. O rei começa a olhar e fala, será que eu estou cego? Joguei 3. Tem 4 lá dentro. Aí chama os outros para dá uma olhada, tem 4 lá dentro. Parece como um filho de um Deus, ele diz. E aí ele chama para fora, Sadraque e quem? Mesaque e Abednego. E aí eles saem, nem cheiro de fumaça eles tinham. E aí ele fala, o Deus deles é o verdadeiro Deus. Irmãos, lembra que nós lemos sobre Abraham Kuyper? Nós, como cristãos, estamos na sociedade porque somos luz do mundo e sal da terra. Você precisa entender que entenda, irmãos, o cristianismo não enquadra em ideologia política.
O cristianismo não se enquadra com a ideologia do comunismo, do liberalismo, do fundamentalismo. Não, não, porque tudo isso, o objetivo disso, o objetivo da esquerda ou da direita é colocar o homem no poder, é colocar o homem no centro. E nós não cremos no homem no centro, porque o homem no centro deu errado. O livre-arbítrio meu e seu é manchado pelo pecado. Você viu quando Jesus disse assim, você pode fazer tudo o que você quiser. Aí foi logo onde não podia. A gente nunca escolhe certo. Por isso que você pode acabar correndo o risco de votar errado. Porque quando chegar lá, vai acontecer coisas que você não vai gostar. Você vai falar, ai, não era isso, ai, não era aquilo. Mas é o próprio Deus que talvez estará mostrando para você entender, para mim entender, para nós entendermos que a nossa esperança sempre foi Deus. Mas a gente quer colocar homens. A gente quer colocar homens. Irmãos, não é errado você votar. Não é errado você ter suas opiniões. O que é errado é você deixar de ser cristão. É você dar o seu palpite, é você dar a sua opinião, desmerecendo, humilhando. É você querer mostrar para o outro o erro, gritando, xingando. Como eu te disse, com a blusa eu fui chamado de genocida. Bolsorino. Com o livro eu fui chamado de comunista. As pessoas estão assim. Ninguém mora na mesma casa que eu, ninguém almoça, todos dos que me xingaram, dos que falaram que eu sou isentão, ninguém dorme na mesma cama que eu, ninguém come comigo. Mas se acharam na posição. Eu tenho minha posição. Se você quiser sentar comigo, conversar comigo, eu falo para você minha posição. Mas o púlpito eu não uso para isso. Pregar o evangelho. E por que a gente precisa entender que a gente é cristão? Irmãos, você tem uma mensagem poderosa dentro de você. Se você entender, isso não dorme não, pelo amor de Deus. Se você entender a mensagem poderosa que tem dentro de você, irmão, se você entender a mensagem poderosa do evangelho que te salvou, um Deus supremo que se humilhou, que se fez pecador, que se fez maldição, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Jesus se fez maldição. Não é a cruz que é maldita, não. É Jesus, ele se fez maldição. Para salvar eu e você. Que mensagem mais poderosa que essa? Ah, mas pastor, eu tenho minha posição, eu tenho minhas posições, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Bem, nós como cristãos devemos ser contra o aborto, por exemplo. A gente não deve aceitar aborto de forma alguma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que muitos que dizem ser contra, ser a favor, ou ser contra o aborto, não aceita adotar uma criança? Por quê? Sou contra o aborto. Ah, mas adotar não é bem assim. Para adotar, não é filho meu. Ah, mas para adotar é meio... Mas a gente quer que as pessoas não façam. Mas a gente não vai num orfanato saber o que as crianças estão precisando. Que foram desprezadas, que foram humilhadas. A gente não vai, a gente não quer isso aí. A gente não quer o aborto, mas, não quer que aconteça o aborto. Mas a gente não quer. Adotar, não. Quero ter de mim. Não posso, não faço isso. Porque vai que não vem assim, vai que não vem assado. Eu e você não viemos com o DNA de Deus. A gente aceitou o pecado lá no início. Todos caíram da graça. Mas nós somos adotados por Cristo. O que Ele fez na cruz me deu o direito e te deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque outrora eu e você, nós não éramos filhos de Deus. Nós não éramos. Então que princípios a gente tem como cristão? Que princípio? Que princípio a gente deve ter como cristão? Porque se for por opinião, cada um tem a sua. Mas como cristãos, como que, irmãos? Outro ponto também, entenda. Se fulano ganhar, agora eu oro para todo mundo se lascar mesmo. Se fulano não ganhar, eu vou orar para se lascar mesmo. A Bíblia não ensina isso. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao 3, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações e intercessões de ação de graças por todos os homens, pelos reis, políticos, pelos reis, e por todos os que exercem a autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante ao Senhor Deus, nosso Salvador. Então não tem esse negócio, se Beltrano ganhar, eu não vou orar não. Se Beltrano ganhar, eu quero que vá mal. Não, irmão, nós temos que orar por quem quer que seja, que estiver no poder.
A gente precisa entender, irmãos. Entenda. A gente ora. Por que a gente ora pelas autoridades? Porque se eles forem bem, nós também vamos bem. Mas se eles forem maus, a gente também vai mal. Olha o que acontece nos outros países aí. Olha, dá uma olhadinha. Leia um pouco. Pegue a sua Bíblia, tenha desejo de pegar a sua Bíblia. Não aceita ficar ouvindo dos outros, sem você conferir. Mas tem muito crente dizendo assim. Se fulano ganhar. Se ciclano ganhar. Se ciclano ganhar, você pode ter certeza que eu quero que todo mundo, desculpe o peso da palavra, se exploda. Tô nem aí. Que crente é você, irmão? Que cristãos somos nós, irmão, se a gente pensar assim? Que cristãos somos nós? Você quer dizer que eu estou em cima do muro? Eu estou pregando o evangelho aqui. Continuamos. Existem cristãos, irmãos, que pensam que através do voto dele, através do voto dela, vai acontecer transformação na sociedade. Tem pessoa que pensa assim, se eu votar no ciclano, ou se eu votar no beltrano, vai transformar a nossa sociedade. Escuta, o que transforma, só vou falar baixinho, só para você ouvir. Não há transformação na sociedade pelo meio do voto. Transformação só acontece pelo meio do evangelho. Por isso que você tem uma mensagem poderosa dentro de você. Porque, irmãos, de sociedade em sociedade, de voto em voto, todo mundo tem alguma coisa para reclamar dos líderes mundiais das nações. Agora está todo mundo falando do homem lá que está bombardeando outro país. Não vou falar nomes aqui para o vídeo depois no YouTube não prosseguir. Então está todo mundo falando mal lá, bombardeando, olha lá. Mas para alguns ele era bonzinho. Para alguns ele era o melhor. Não dê sua esperança. Irmãos, só pode acontecer a transformação quando o indivíduo, quando o ser humano dessa sociedade, primeiro, reconhecer, que é pecador, depois que precisa de arrependimento, se arrepender do seu pecado e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É só assim que o ser humano é transformado. É só assim. É só assim. É só assim que o ser humano é o quê, irmãos? É transformado. Quando ele conhece o verdadeiro Deus. Quando ele conhece que a mente dele precisa ser transformada, o coração dele, ele precisa ser transformado de dentro para... Então, desculpe o que eu vou falar nesse momento, mas abra bem os seus ouvidos e os seus olhos. Então, de tanto que nós estamos preocupados com política, com a situação do nosso país, com o nosso voto, e tudo que a gente fica falando na internet, na padaria, no trabalho, na rua. Você já parou para pensar que seu vizinho pode estar morrendo e você não falou de Jesus para ele? Mas você falou de política. Você já parou para pensar que tem alguém que pode estar morrendo, agonizando, e você não falou de Jesus para ele, mas você falou de política? Eu vou fazer uma pergunta. Quantos vizinhos seus está aqui dentro hoje ouvindo a palavra de Deus aqui? Porque, irmãos, se eu e você falássemos de Jesus, o tanto que a gente está falando de política esses dias, o mundo todo já teria sido evangelizado. Se a gente usasse as nossas mídias sociais para falar de Jesus, meu Deus do céu, o mundo todo já estaria sendo evangelizado. Eu estava falando com a minha esposa esses dias, eu cheguei e falei, amor, a gente tem que subir nos outros andares aí para falar de Jesus para esse povo aí. Porque a gente está aqui falando de política. Irmãos, nós temos sido realmente luz do mundo? Nós temos sido realmente sal da terra? Você tem conseguido amar e respeitar quem pensa diferente de você, politicamente falando? Você tem conseguido? Porque a palavra do Senhor nos ensina a amarmos uns aos como a ti mesmo. Você só pode amar o outro se primeiro você amar a Deus. Como assim, pastor? Só posso amar o outro quando eu aprender a amar a Deus? Olha aqui para mim. Você só aprende a amar o outro quando você aprende a amar a Deus. Sabe por quê? Porque você vai entender que o amor de Deus por você não tem razão. Porque olha para você, olha para mim, olha para os nossos defeitos, olha para os nossos pecados. Como pode um Deus nos amar assim? Como pode um Deus nos amar assim? Então, só quando eu aprendo a amar Ele, eu posso amar o outro. Porque quando eu olho para o outro, eu olho os defeitos do outro. Deus está mais perto da prostituta do que muito crente. Não, Deus está perto dos dois. Só que os dois têm que se converter. O crente que é falso crente e a prostituta que é prostituta. Transformação. Ok, irmãos?
transformação. A gente quer políticos honestos. A gente quer uma sociedade que tenha segurança. A gente quer segurança para a nossa família. A gente quer tudo isso. A gente quer tudo isso. Mas a gente maltrata as pessoas. Se as pessoas não concordam com a gente xinga. Se as pessoas não concordam com a gente bloqueia, dá bloco. Eu dou bloco, eu não suporto. Eu já bloqueio logo. A gente é assim. A gente é assim. Igreja, outra coisa, e aqui eu vou concluindo. Se a gente alimentar o pensamento de que nas eleições é a guerra do bem contra o mal, a gente está errado. Deixa eu te explicar o porquê. Escute e entenda. Se nós alimentarmos que é a guerra do bem contra o mal, por exemplo, o candidato que você é a favor, ele ganha. Aí você fala, Deus venceu! Glória a Deus! Aleluia! Aí o outro também que pensa que é a guerra do bem contra o quê? Aí o candidato dele perdeu. Ele vai dizer assim, Deus perdeu. Poxa, Deus perdeu. Mas o cristão verdadeiro, ele sabe que quando ele abre a Bíblia, ele entende que Deus não... O Deus encarnado veio aqui, esteve entre nós e disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Apocalipse 19, indo para o 20 em diante. E eis que o Cordeiro pega o livro e abre. Ele tem a chave para abrir o livro. E depois ele lança a besta, o falso profeta, o anticristo, na onde? No inferno. Você tem um livro na sua mão que já conta o final. Irmãos, nesse livro que você tem na sua mão, ele é o livro milenar. Nele diz que o meu Deus e o seu Deus, na guerra do bem contra o mal, já venceu. Já venceu. Então, irmãos, pare para pensar. Por que igreja não pode se envolver com política? Para pensar. Vou falar uma coisa. Teve uma igreja que fizeram uma vigília de sábado para o domingo. Fizeram uma vigília. Vamos fazer uma vigília aqui. Pegou todo mundo os títulos e ficaram orando em cima do título de eleição. Aí no domingo já foi, nem teve culto na igreja, já foram direto votar. Deu o segundo turno. Aí os irmãos, tá vendo? O diabo tá furioso. O diabo tá furioso. Ai, Satanás, cruz credo, e bababá, e bababá. Você ri, mas é verdade, irmãos. Então, deu segundo turno. Então, se eu ficar nessa mentalidade de que é a guerra do bem contra o mal, irmãos, entenda. O que vai acontecer? Se não acontecer o que eu acho que é certo, porque cada um aqui tem o seu voto, cada um aqui tem a sua opinião política, mas se não acontecer o que você acha que é certo, você vai pensar que Deus perdeu. E Deus não perde, Ele é soberano, Ele é soberano. Leia a Bíblia, Ele fez Nabucodonosor comer capim. Nabucodonosor ficou doidão e foi comer capim, maluco. Mas Deus mostrou que é soberano. Quando Nabucodonosor reconheceu quem era Deus de verdade, ele voltou a si. Outro, e aqui eu encerro, Daniel, irmãos. Daniel, num reinado injusto, já estava lá na Babilônia há muito tempo, vem o rei Dário. O rei Dário faz um decreto e fala que todos aqueles que não adorarem a ele, iria ser lançado na cova dos leões. Todos aqueles que deviam prestar reverência e adorar, era só o rei Dário. Daniel estava lá, no outro dia, depois do decreto, Daniel estava lá, virado para Jerusalém, fazendo o quê? Orando, de mão erguida, feliz da vida. Os fofoqueiros passaram, olá, rei, o senhor deu decreto, mas lá, está Daniel lá, de mão levantada e orando lá. Nossa, Daniel, o rei ficou triste, porque logo Daniel, o cara de excelência, o cara de exemplo. Mas o rei falou, eu dei o decreto, tem que lançar Daniel aonde? Na cova dos leões. O rei joga Daniel na cova dos leões, irmãos, e aqui eu resumo. O rei volta lá no outro dia, desesperançado, e fala assim, Daniel, triste, pensando que Daniel tinha virado ossos. Daniel disse, rei, vive! O rei ficou feliz e fala, você está vivo? Ele fala, meu Deus enviou um anjo, rei, e tampou a boca dos leões. Irmãos, Daniel serviu a outra nação opressora, que matou o povo dele. Você não vê na Bíblia, ninguém falando dos pais de Daniel, mas você vê falando de Daniel. Você não vê José, que foi vendido como escravo, maltratando ninguém.
Você não vê Moisés. Moisés, quando reconhece Jesus, quando reconhece o Deus vivo, poderoso, ele dobra a sua vida diante dele. Então não importa quem entrar, irmãos, sempre vai ter um Deus soberano reinando no trono. Pastor, e o que acontece com a gente? O que acontece com a gente depois das eleições? A gente continua com o nosso Deus no trono. Vá votar como um cristão. Não deixe o cristianismo na porta e entra. Vai votar como um cristão. Dê suas opiniões, tenha suas posições, glória a Deus por isso. Mas não vamos ser fariseus. Não vamos ser o quê, irmãos? Fariseus. O cristão, pastor, a política funciona assim, irmãos, a política funciona assim. Eu li um exemplo de Abraham Kuyper aqui para vocês. Mas, por exemplo, a faculdade nos Estados Unidos, Harvard, tem o sobrenome de um político que era pastor e abriu aquela faculdade de Harvard, a faculdade dos sonhos de muita gente. Olha as santas casas que tem nas cidades por aí. Foram abertas por padres, por homens e mulheres de Deus, na política. Então, não pense que a política é do diabo. Do diabo são os homens que usam o quê? A política. Então, você pode orar para o seu filho ser um político honroso. Você não precisa só orar para o seu filho, para a sua filha ser médico, ser médica. Não. Mas você pode orar para ele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus lá dentro. Para lutar pela causa de todos. De todos. Para o bem de todos. Glória a Deus. Porque o centro da minha vida e da sua é Jesus Cristo. Desculpe, talvez você veio aqui pensando outra coisa. Mas eu espero que você não saia daqui pensando, o pastor foi isentão. Se você pensar, amém. Depois de 4 anos a gente conversa sobre isso. Mas se posicione como um cristão. Seja um cristão. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu em nome de Jesus? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.